Quero desde já agradecer ao nosso pastor pela confiança, ao nosso co-pastor Mateus também, aos demais obreiros, a toda a igreja por essa rica oportunidade, a qual o Senhor nos concede nessa noite de trazer a sua palavra. Quero dizer aos irmãos que estou muito alegre por estar aqui mais uma vez na incumbência de levar a palavra do Senhor. Vamos ler aqui o Salmo de número 51. Eu vou ler do 1 até o 11, que é o tema. Os irmãos acompanhem nas vossas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a retidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém. A igreja pode se assentar. Deus Santo Poderoso, aleluia. A presença de Cantonevasei, a presença do Senhor está neste lugar. Só não percebe quem está desatento. De Cantonevasei. Deus Santo e Poderoso, aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus, tu és lindo, aleluia. Glória a Deus. O Salmo 51, igreja, aqui na introdução desta mensagem, ele foi escrito após a visita do profeta Natan a Davi, em que, usado por Deus, revela o pecado de Davi. Davi, diante dessa situação, reconhece o seu pecado e teme a perda da presença do Espírito Santo de Deus. Olha que ponto que o homem segundo o coração de Deus da Bíblia se encontra nesse salmo. É algo muito triste para um servo do Senhor quando se encontra numa situação como essa, quando ele se encontra numa situação em que teme a perda da presença do Espírito Santo de Deus. É algo terrível que nos acomete quando nos colocamos numa situação como essa. E Davi estava nessa situação. Então ele vai escrever esses salmos. Nós vemos que é bem verdade que Davi, ao escutar as palavras de Natan, sentiu o peso do seu pecado e se desesperou. Nos dias de hoje, igreja do Senhor, não é diferente. Quando nós que fomos resgatados pelo sangue carmesim de Jesus na cruz do Calvário, nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, nos sentimos terrivelmente constrangidos. Isso é algo que eu creio que acomete a todos nós, porque todos nós pecamos. A nossa primeira reação natural diante de uma situação como a que Davi estava enfrentando é querer fugir ou se esconder da presença de Deus. Gênesis capítulo de número 3. Eu vou ler, quem quiser acompanhar a sua Bíblia. Gênesis 3 e 8 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus,
que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, essa é uma reação natural que nós, seres humanos pecadores, temos quando nós pecamos. A primeira coisa que nos acomete é querer fugir ou se esconder da presença de Deus. Então aqui Gênesis 3:8 vai mostrar que após notarem que estavam nus, Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Nós vemos aqui, igreja do Senhor, que quando nós, como servos de Deus, temos discernimento da palavra, nós sabemos que o melhor caminho a se fazer é confessar o pecado, se arrepender, não cometendo novamente. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Nós confessamos, nos arrependemos e não cometemos mais. Mesmo nós estamos cientes de que as consequências não serão anuladas. Deus perdoa o nosso pecado, mas as consequências vêm. Haja vista, Adão e Eva tiveram suas consequências e nós pagamos até hoje. Um exemplo claro disso também é a prostituta que queriam apedrejar. E Jesus, após livrá-la do apedrejamento, disse: vá e não peques mais. Então o pecado, ele é algo que bate a nossa porta todos os dias. O dia mau sempre vai bater a nossa porta. As tentações nos perseguirão todos os dias em que estivermos nessa terra. Mas existe um Consolador que pode nos auxiliar nas batalhas da vida, e é o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos o motivo pelo qual Davi se desesperou, porque Davi sabia da importância da presença de Deus na vida dele. Então ele temia perder essa presença. Afinal, o que faremos nós sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas? Não dá para fazer nada, não dá para seguir em frente, não dá para continuar. Sem Ele, não dá. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, versículos 12 ao 14, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós vamos ver aqui que se vivermos segundo a carne, morreremos. E era o risco que Davi estava tendo naquele momento. Sim, porque a carne, igreja, ela não opera bem voluntariamente algum para Deus. Não espere que você vai acordar e a sua carne vai falar: vamos orar, vamos ler uma palavra, vamos ouvir um louvor, vamos ouvir uma pregação. Não, a carne não opera bem voluntariamente algum para Deus. Então, sabendo disso, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos orienta. Então, se o Espírito guiar o corpo, tudo vai bem. Mas se a carne governar, a morte virá. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O versículo 14 de Romanos 8 me chama a atenção, igreja, de uma forma que me preocupou. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então vemos aqui, igreja do Senhor, que não basta aceitar a Jesus ou se batizar. Eu e você, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus.
E como fazemos para ser guiados por Ele? Nós temos que viver de acordo com a vontade do Espírito. Então nos tornaremos filhos de Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Gálatas capítulo de número 5. Aleluias, glória a Deus. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 17. Diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Vemos aqui que a carne e o Espírito militam um contra o outro, ou seja, vivem uma guerra infindável. Essa guerra não tem fim, igreja. E nós, como servos do Senhor, precisamos vencê-la dia após dia. Não há outro caminho. Não há facilidades. Se você quer vencer, você precisa ser guiado pelo Espírito. Se você quer chegar ao céu, você precisa ser guiado pelo Espírito. Se você quer a coroa da salvação, você precisa ser guiado pelo Espírito. Se você quer chegar e encontrar com Cristo nos céus, você precisa ser guiado pelo Espírito. E não há outro caminho. Não há outro caminho. Não há uma fórmula mágica. Não tem mágica que mantore vassoi. É renúncia de camantore vassoi. É que mantore vassoi. Não dá, igreja, para viver de qualquer forma. Ou somos ou não somos. Decida-se hoje se você é guiado pelo Espírito. Porque senão o Espírito Santo vai te deixar. E que luta, meu irmão, viver sem o Espírito Santo. A carne e o Espírito militam todos os dias. E tem algo que eu peguei para mim, que é a unção do dia anterior não vale para o dia seguinte. A unção deste dia não vale para amanhã. Se você quer vencer, busque amanhã o azeite. Busque amanhã a unção. Busque a presença do Espírito. Não se cale diante das adversidades que têm vindo sobre ti. Dobre os seus joelhos. Busque ao Senhor. Porque o Espírito Santo vai te revestir da presença dEle e você vai vencer. Oh, aleluias. Não se dobre diante do pecado. Não se dobre diante das tentações. Seja um vencedor guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. O Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 8. Aleluias, glória a Deus. Marcos capítulo de número 8, versículo de número 34, diz assim, bem conhecido: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser, é opcional, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é mortificar a carne, e isso faz com que nós levemos a nossa cruz e sigamos a Jesus. Não há outro caminho. Não existe uma fórmula mágica. É preciso negar-se a si mesmo. É a carne falar faz e você falar não. É a carne falar faz e você falar não.
é você falar: o Espírito é quem guia a minha vida. Eu não vou me dobrar diante da tua vontade, ó carne. E falar isso consigo mesmo. Fale para si mesmo. Você não vai estar sendo louco, não. Você vai ser louco se você pecar. Mas se você falar consigo mesmo: ó carne, você não manda em mim, isso te dará bons frutos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Voltando em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 24. Diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Eu e você pertencemos a Cristo? Uma pergunta, não precisa responder. Se nós pertencemos a Cristo, então crucificamos a carne, as suas paixões e suas concupiscências. Então, se somos de Cristo, vivemos de acordo com esta palavra. E então o Espírito Santo que opera em nós nos ajuda em tudo o que precisamos para vencer o pecado. Dê legalidade para o Espírito Santo de Deus operar na tua vida. Dê legalidade. Igreja, o mundo espiritual é real. E ele é ordeiro. Se você não andar de acordo com essa palavra, você não vai conseguir vencer. Se você não andar de acordo com essa palavra, você não vai conseguir expulsar demônio. Você não vai conseguir ser usado para curar. Você não vai conseguir ser usado para ajudar alguém. Você precisa viver de acordo com essa palavra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos voltar para onde nós lemos. Salmo 51, verso de número 3. Diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi aqui nos deixa claro, igreja, que conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Ou seja, como vencer? Pela palavra. A palavra de Deus, igreja do Senhor, ela transforma, liberta, restaura. Então, se somos novas criaturas, venceremos o pecado diariamente. Esse é o passo a passo para vencer o pecado. Não existe fórmula mágica. Se você não mudar os seus hábitos, você não vai vencer o pecado. Irmão Igor, mas todo dia eu faço isso e quando eu me dou conta, caí. E quando eu me dou conta, peguei. E quando eu me... Meu irmão, se você não mudar os hábitos, você vai ser vencido pelo pecado. Não tem como mudar o Senhor. Mas se você se propor no seu coração uma mudança de hábitos, então você vai vencer o seu pecado. Então você vai conseguir vencer as lutas. Porque como Davi disse, todos os dias o nosso pecado está diante de nós. Então, se toda vez o que a gente faz nos leva a pecar, vamos mudar. Não existe fórmula mágica. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Salmos, particularmente, é um dos versículos que eu mais gosto, desde criança. Salmo 119. As crianças estão achando que vão ganhar doce hoje, né? Misericórdia. Salmo 119, verso de número 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra aplicada em nossos corações nos dá poder para vencer o pecado. O nosso pastor fala dia após dia nesse altar
que devemos viver de acordo com a palavra. Então, se a palavra está em nós, temos poder para vencer o pecado. Nem sempre você vai estar com a sua Bíblia na mão, mas se a tua Bíblia estiver no teu coração, você vai vencer. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Aleluias, glória a Deus. Atos 4, versículo de número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vemos aqui, igreja do Senhor, que após terem orado, moveu-se o lugar, e foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Ou seja, eles não temiam nada, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ficar sem o Espírito Santo de Deus. Não dá. Você não consegue fazer o ID. Olha só que preocupante, igreja. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, você não consegue fazer o ID. E o ID está no verbo imperativo, é uma ordenança. No versículo anterior que eu li, Jesus disse: se alguém quiser, opcional. Mas nessa passagem não. Ide é uma ordem, vá. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quando nós vemos esse versículo, Jesus foi tão maravilhoso que ele não se prende ao nosso tempo. Porque se ele falasse a todo homem ou a toda mulher, ia ter gente que ia falar assim: eu não vou pregar para o trans, para o LGBT, enfim, os irmãos sabem as siglas aí. Mas quando ele fala criatura, é ser que foi criado. Então nós temos que cumprir o ID. E para cumprir o ID, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, igreja, ele nos capacita, ele nos ajuda, ele ouve o nosso gemido, ele ouve a nossa súplica de alma, ele colhe as nossas lágrimas, ele decanta rebassoi, interpreta rebahaitol, decanta rebassai, e leva ao Pai quando nós não conseguimos falar. Ele cantou. Ah, se não fosse o Espírito Santo de Deus, ai de nós, igreja, se não fosse o Espírito Santo de Deus. E camanto rebassou, cantou te cacho rebassei, quantos momentos chegando vai no quarto nós de canto rebassou, nos derramamos de canto, derramamos e derramassou. Tem momentos, igreja, que é tão difícil, que quando nós dobramos os nossos joelhos, a gente não consegue nem abrir a boca. Nós ficamos igual a Ana, movendo os lábios, parecendo que somos loucos, e logo derramamos as nossas lágrimas. E sabe quem leva essas lágrimas? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que leva as nossas lágrimas e interpreta ao Pai, que clama por nós, que intercede por nós. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Quantas vezes estamos sozinhos e não tem ninguém,
derrante o revassoi. Dobramos os nossos joelhos. O Espírito Santo que habita em nós, Ele nos ajuda, Ele nos acalma, Ele nos enche, Ele nos revigora. É esse Espírito que habita em nós. Quantas vezes na minha adolescência, quando meu pai era usado por diabo para me afetar, me humilhava, fazia coisas terríveis, eu ia para a escada da minha casa à noite e eu falava assim: Espírito Santo, senta do meu lado, porque não tem ninguém que vai entender a minha dor a não ser o Senhor. E o Espírito Santo me consolava, o Espírito Santo me renovava, o Espírito Santo me dava força, o Espírito Santo me ajudava, porque havia momentos em que a carne falava: vai, revida, mas o Espírito dizia: honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem nessa terra. E então, com o coração despedaçado, eu abaixava a cabeça e chamava meu amigo Espírito Santo, e ele me ajudou, me fortaleceu. E se estou hoje nesse altar, é por causa dele. Tem lutas, igreja, que é você e o Espírito Santo. Tem lutas, tem processos, tem desertos que você vai passar, que Deus vai se encarregar de arrancar todo mundo, porque Ele vai querer tratar contigo, porque Ele vai querer te ajudar, porque Ele vai querer gerar algo em ti, porque Ele vai querer mudar algo em ti, porque Ele vai querer fazer algo em ti, porque para a obra dele você precisa passar por esse deserto. Porque para fazer a obra dele, você precisa passar por esse deserto. Não entendes tu porque está passando isso? É o tratar de Deus contigo. Deus tem tratado com pessoas aqui. Deus tem tratado com homens e mulheres. Deus tem tratado. E o Espírito Santo de Deus está do nosso lado. É Ele que você precisa chamar. É Ele que vai te estender a mão. É Ele que vai te fortalecer. Tem momentos que é você e Deus. Não dá para fugir. Não adianta fugir. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 26. Olha o que o nosso amigo Espírito Santo faz. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esse Espírito é o nosso intercessor, nos ajuda nos momentos de fraqueza. Não dá para viver sem Ele.
quando nós formos tentados ao pecado, seria bom que nós nos perguntássemos: vale a pena perder a presença? Vale a pena viver sem o Espírito? Vale a pena viver sem aquele que nos conecta ao Pai? Se essa pergunta estivesse continuamente dentro de nós quando fôssemos tentados. Mas que o nosso amigo Espírito Santo nos ajude a fazer essa pergunta. Os momentos de fraqueza, de dificuldade. Efésios, capítulo de número 4. Aleluia, glória a Deus. Efésios, capítulo de número 4. Versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos qual estáis selados para o dia da redenção. Para ter o Espírito Santo de Deus, igreja, nós não podemos viver de modo que entristeçamos Ele. Nós não podemos viver de modo que entristeçamos Ele. Devemos viver de acordo com a sua vontade. E a vontade do Espírito Santo é que vivamos conforme a palavra de Deus. Igreja, volto a repetir: não existe fórmula mágica para vencer o pecado. E por que você está falando isso? Porque Deus está mandando eu falar e eu vou falar. Não existe fórmula mágica. É viver de acordo com a palavra. Não tem outro caminho. E não adianta se espernear que não vai adiantar nada. É pior. Não existe fórmula mágica. Muitas das vezes nós queremos fazer coisas que, olha, foge da realidade. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não existe fórmula mágica. O Senhor tem falado com pessoas aqui neste lugar. O Senhor tem falado com corações. E que nós possamos guardar essa palavra, diz o Senhor. Porque essa palavra é o que nos gera vida. Porque se nós vivermos de acordo com a carne, nós morreremos. Evangelho não, me perdoe, irmãos. Juízes. Capítulo de número 16. Versículo de número 20. Vou ler, os irmãos acompanham as nossas Bíblias. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono. E disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já tinha o Senhor se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Olha só que triste quando perdemos a presença. Olha só que triste quando o Espírito Santo de Deus não está mais em nós. Olha só o prejuízo. Não é fácil, igreja. Mas Sansão, movido pela sua carne, pelos desejos da carne, se deixou ser vencido pelo pecado. Porque ele desobedeceu uma ordem que Deus deu.
ele desobedeceu. E o pecado é assim na nossa vida. Quem conhece a história sabe que não foi na primeira vez que ele foi vencido. Mas nós somos levados pela nossa carne, impulsionados a dar brechas. Eu pequei e não aconteceu nada, vou fazer de novo. Deus ainda está aí. Olha aí, Sansão. Deus ainda está comigo. Não me sobreveio nenhuma consequência. E aí vamos dando brecha, até que chega o momento da consequência. E quando a consequência chega, nem sempre dá para reverter, igreja. Sansão provou disso. A desobediência gerou nele isso. E gerou a morte. Todos nós sabemos o fim de Sansão. Ele morreu porque flertou com o pecado. Ele flertou com o pecado. A Bíblia não vai relatar, mas em um dado momento talvez passasse na mente dele: ó, tá dando certo? Se eu mandar cortar o cabelo não vai acontecer nada. Eu tenho flertado com o pecado e Deus ainda não se retirou de mim. Mas uma hora a conta chega, igreja. Uma hora a conta chega. Então Sansão perdeu a presença e por isso foi vencido pelos filisteus. Quando damos ouvidos a outros, ou quando não conseguimos vencer a nossa carne, o pecado nos traz consequências terríveis. E uma delas é a perda do Espírito Santo. Igreja do Senhor, nós não podemos viver como loucos. Ou somos servos de Deus, ou não somos. Para Deus não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Não pense que lá no céu vai falar assim: ah, está pecando, mas está fazendo isso para minha obra. Não. Não tem meio termo com isso. Não tem barganha com o Espírito Santo. Não tem, igreja. Ou somos servos de Deus, ou não somos. E é assim mesmo, a palavra de Deus é direta. Ou somos ou não somos. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Aleluia, glória a Deus. Vou ler aqui do versículo 19 ao 24, diz assim: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. O apóstolo Paulo faz um alerta: não extingais o Espírito, não perca a presença de Deus, viva como um verdadeiro servo do Senhor, para não perder o Espírito Santo de Deus. As horas estão indo, vou acelerar aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Versículos 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, igreja, ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, se vivemos de qualquer maneira, perderemos a presença dele. Imagina perder a presença de Deus, que é um Deus grande, maior do que tudo, Criador de todas as coisas. Mesmo assim, ele está dentro de nós, seres tão desprezíveis, mas que para ele tem um valor gigantesco e lhe custou o seu sangue. Não podemos viver de qualquer maneira. Não dá para viver de qualquer maneira. Conclusão, olha aqui, diz assim: o servo do Senhor, que não quer perder a presença de Deus e o seu Santo Espírito, precisa viver de acordo com a palavra, buscando mortificar a carne e as suas paixões para vencer o pecado, e então continuar se santificando até que o Senhor venha nos buscar, para encontrarmos com Ele nos ares. Para finalizar, vou ler aqui os Salmos 24. Aleluias, glória a Deus. Salmos 24, vou ler do 1 ao 6, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.